Olá, caro explorador do horror. Você por acaso já pensou pelo menos uma vez na vida sobre o motivo de nossa existência? Bom, talvez algum possa dizer que sim, talvez outros possam dizer que não, mas que provavelmente vou começar a pensar agora. E bom, quando eu tinha uns 10 anos, eu comecei a pensar no motivo disso tudo existir, me levando a crer que Deus só nos criou por puro tédio. Apenas querendo uma forma de entretenimento, mas que se importa, mesmo que minimamente, com o seu próprio sandbox. Mas essa criatura que irei apresentar a vocês hoje retrata quase isso, com apenas uma única diferença, sendo essa o pouquíssimo cuidado que ela tem com os próprios brinquedos, que preferem destruí-los ao invés de brincar com eles. Senhoras e senhores, apresento a vocês Bad God, a verdadeira imagem de Deus. Bom, eu tenho que confessar pra vocês que eu achei a história até um pouquinho legal. Mas como eu só li até o 6º capítulo, então não tem muito que eu possa especular sobre algumas teorias. Enfim, voltando ao assunto. A história se passa no ano 2036. A gente acompanha a história de um garoto chamado Nathan, um jovem de 15 anos que vive na Califórnia, nos Estados Unidos. Bom, até o capítulo onde eu li, eu não encontrei nada relacionado sobre a mãe do garoto. Mas dizia que o pai trabalhava como capitão de uma agência do governo americano chamado de EA. E sobre os antepassados de Nathan, diz que eles são religiosos, contendo em si, na sua árvore genealógica, padres e bispos. Lembre-se disso mais tarde. Enfim, em uma dessas operações, o pai de Nathan, John Saul, acaba falecendo em uma operação, o que leva o garoto a uma profunda depressão, já que ele tinha um vínculo muito forte com seu próprio pai. Tá legal, a partir daqui confesso que eu achei meio estranho essa relação meio íntima de pai e filho que os dois têm. Adultério é muito ruim! Mas incesto! Alguns dias depois, Nathan decide subir o telhado de sua própria casa, mesmo sendo de noite, como se fosse uma tentativa de relembrar os momentos que ele passou com o pai dele, observando as estrelas. Então ele simplesmente decide começar a orar, uma tentativa de se conectar espiritualmente com o próprio pai. Mas então, no meio de sua oração, Nathan acaba sendo interrompido por um anjo, que faz o garoto acabar entrando em pânico. Depois de um tempo, com um anjo tentando acalmar o garoto, ele conta que Nathan de alguma forma conseguiu chamar a atenção do anjo, como se o Nathan tivesse uma certa ligação celestial com esse ser. O anjo, então, comovido pelo sofrimento da perda do pai de Nathan, decide conversar um pouco com o garoto. Mas primeiro, o anjo o convida para ir em um lugar um pouquinho mais quieto, solitário, para que Deus não possa acabar escutando a conversa dos dois. Quando Nathan questiona o porquê, qual seria o problema de Deus escutar, o anjo responde, dizendo que Deus é o problema. E então, o anjo logo teleporta os dois para um lugar vazio, completamente sem nada. Onde é que eu tô? No princípio, o garoto parece não conseguir entender exatamente por que o anjo quer tanta distância de Deus. Então, o anjo começa a revelar quem realmente é Deus. O seu nome verdadeiro é Bad God, já que ele se auto-intitulou com esse nome. E ele é totalmente diferente como a Bíblia retrata. E quando o Bad God criou os anjos, Angeli, que é o nome do anjo que está conversando com Nathan, olha para os planetas e os observa, adorando ver toda a vida que existe em cada um deles, achando que o papel deles iriam ser proteger cada um desses planetas. Até que Bad God ordena o contrário, ordena todos os anjos a fazerem um massacre, causando caos, morte, destruição a cada vida de cada planeta. Depois que os anjos terminaram o serviço, Bad God decidiu criar mais planetas e mais anjos, para que o massacre pudesse continuar para todo o sempre. Até que então, 700 milhões de anos depois, Bad God acaba por perceber que quando algum ser vivo morre, a sua alma acaba entrando
descanso eterno. E para Bad God significa infligir o seu mandato de genocídio em massa, de massacre e tortura. Então Bad God decide criar um inferno para que as almas nunca possam descansar e possam sempre ser torturadas por toda a eternidade. Bom, eu acho que já chega já de contar já da história, né? Porque eu não quero dar mais spoiler do que eu já dei em tudo que eu li. Bom, agora vamos partir para as teorias. Antes de mais nada, Nils, se você estiver vendo isso aqui, bom, sabe que antes eu lhe pedi autorização e o Wink falou que tu deixava numa boa. Bota teu vídeo, uma parte do teu vídeo aqui, então é isso. Teoria. Como o BG não é do mesmo universo nosso, ou é o que nós achamos? Bom, na história conta que BG já estaria naquele universo há muito, muito tempo. Minha principal teoria é que BG talvez pudesse ser Lúcifer, que teria fugido do nosso universo e transformado aquele novo universo em seu reino. Bom, mas por que eu tive essa teoria? A forma como o BG governa, implantando caos e ao mesmo tempo sendo idolatrado, o que seria algo que Lúcifer faria? Bom, essa seria a principal característica que fortalece minha teoria. Outro ponto é BG ter criado anjos. Talvez ele estivesse copiando alguém. Talvez seu próprio pai. Bom, agora eu posso dizer que essa teoria pode não estar certa, já que, como Bad God criou os anjos e o inferno, isso poderia ser até que difícil para um ser místico cujo, sim, foi banido por Deus. E tem mais, Lúcifer foi mandado para o inferno após desafiar o poder de Deus, o que por si só não faz muito sentido, já que Bad God foi quem criou o inferno. Eu criei uma teoria que dizia que Bad God na realidade seria irmão de um outro deus que foi parar em outro universo. E como o bem não pode existir sem o mal, e então poderíamos dizer que Bad God poderia ter um Yin Yang, no qual o irmão de Bad God poderia ter fugido por causa que ele temesse a psicopatia de Bad God. E infelizmente, pelo fato de eu ser burro, eu não tenho mais nenhuma teoria para poder criar ou então adicionar essa minha teoria do Yin Yang. Bom, pessoal, chegamos ao final do vídeo e muito obrigado por terem assistido tudo. Deixem um like, se inscrevam e eu quero dar um agradecimento especial ao Wink por ter me dado autorização para poder contar a história do Bad God, ao Arbit por ter me ajudado a fazer a thumb e fazer o final do vídeo, e um abraço especial pro Star. Simples e fácil, porque sim. E também sim, vão no canal da New Astro, porque eu me inspirei nela, assim, o vídeo dela é bacana. Vamos lá. Então é isso, falou! Pneu furou, sendo farol, sendo farol. Se alguém ligou, sendo farol, sendo farol. Se alguém ligou, minha senhora. Se alguém lhe amou, foi-se embora. Pneu furou, sem farol, sem farol. Se alguém